Boa noite, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, ouvintes, estamos mais uma vez ao vivo aqui fazendo essa transmissão para que a palavra do Senhor possa chegar ao vosso lar, aonde você estiver, talvez na varanda, no quintal. Assim nós sendo beneficiados com esse meio, o qual o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Sabemos que provém da arte da ciência do bem e do mal, mas nós podemos aproveitar para o bem. Sabendo, irmão, como diz a palavra em Romanos 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um porquê, e Deus sabe o porquê. Estamos transmitindo-lhe a palavra do Senhor e crendo que nesses dias o qual nós estamos com nossos tabernáculos fechados, sem poder nos cultuar, que quando nós voltar a ter os nossos cultos abertos, que nós vamos dar mais valor naquilo tudo que nós temos ouvido nesses últimos anos, e nós vamos dar graças a Deus. Então hoje, nesta noite, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor no livro de São Lucas, o livro de São Lucas 24, no verso 31 e 32. A palavra do Senhor está escrito assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, meu irmão, minha irmã, hoje, nesta noite, eu gostaria de tomar o tema abriram-se-lhes então os olhos. Hoje é um dia no qual nós vivemos, que nós vemos tudo o que a palavra de Deus está prometendo e está se cumprindo. Estamos na presença do Senhor hoje, crendo que tudo está na hora certa. O nosso profeta diz que o relógio de Deus está tic-taqueando no horário certinho. Nós, humanos, é que sempre estamos atrasados e somos pegos de surpresa. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus aqui em São Lucas, depois do Senhor vir e ficar com eles 33 anos nessa terra, dizendo para eles que tudo o que iria acontecer, aconteceu, e eles ainda sabendo que ele ressuscitaria, mas mesmo assim não creram. Então Deus, pelo seu infinito amor, o qual nos amou primeiro, como eu disse ontem, e nós sabemos que o texto áureo da palavra de Deus, o qual está escrito no livro de São João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, irmãos, Deus na realidade amou, mas o mundo não o amou. Por isso ele abriu a porta para nós, o qual estávamos predestinados, como eu disse ontem, na presciência de Deus, e nós o amamos também. Vendo que a palavra de Deus vem trabalhando conosco, gentios, de uma forma sobrenatural. O mundo, o que ele pode devolver por esse grande amor, é o que nós estamos vivendo hoje, nesse dia. Ele traz para a humanidade sempre maldição, sempre é enfermidade,
Por isso que Deus está trabalhando com os seus eleitos. Então Deus, para fazer isso por mim e por ti, nós vemos que no parágrafo 16 da mensagem à ressurreição de Jesus Cristo, o nosso profeta diz assim: quando ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida e se fez um pouco menor que os anjos, a fim de tirar o pecado. Pensa, irmão, pensa bem o amor de Deus, o tanto que foi grande por nós. Teve uma vida, o qual foi uma vida incomum, mesmo passando tudo semelhante prova que nós passamos, mas maiores ainda. Ele diz que ele foi tentado em tudo, diz a sua palavra, mas não pecou. Ele sim estava aqui na terra para um propósito, para tirar o meu e o seu pecado, para que hoje nós podemos nos encontrar diante dele sem mácula e sem ruga, pronto para a vinda dele. Então o nosso profeta diz: pense quem ele era. Ele era o Logos que veio de Deus no princípio. Ele era a palavra de Deus. Ele era o anjo de Deus que estava com os filhos de Israel no deserto. Ele era aquela coluna de fogo. Ele é a mesma coluna de fogo que estava na cabeça do nosso profeta. Ele é a mesma coluna de fogo que se dividiu e hoje está em mim, está em você, todos os dias até a consumação do século. E por que ele fez isso? Ele fez isso por amor, porque ele sabia que sem ele, eu e você não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos chegar à plataforma do arrebatamento. Mas a palavra de Deus diz que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E é por isso que nós cremos que nós estamos chegando ao auge da mensagem para o gentio, sabendo que o Senhor, Rei dos Reis, está voltando, Senhor dos Senhores, Ele está voltando e Ele está trabalhando, moldando a sua noiva conforme a tua palavra. E nós cremos nisso e nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Então nós vemos que Ele era o grande sobrenatural do céu. Ninguém menos que o próprio Jeová. E desceu aqui na terra e se tornou um homem. Nós vemos no livro de São João, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no verso 14. Então ele se fez carne e habitou entre nós, o próprio Jeová, que não podia ser visto e nem tocado. Ele criou um templo de carne aqui na terra e habitou nesse templo, para que assim o homem pudesse chegar a ele e ter a remissão dos seus pecados. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu fui salvo através desse amor tão grande. Então só tenho a agradecer por tudo que Ele fez. E desceu aqui na terra e se tornou um homem. Não apenas um homem, mas se tornou servo do homem. E não tomou sobre si uma reputação. E a Bíblia diz em Isaías 53, que se vocês correr as escrituras um pouco abaixo, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, a ponta de os homens, o sacerdote, dizer a respeito dele, dizendo: você não tem 50 anos e diz que viu o nosso pai Abraão? E ele pôde afirmar com toda certeza e convicção que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o Jeová. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Ele é a estrela da manhã.
Ele é o alfa e o ômega, Ele é o eu sou, eternamente eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não tomou uma reputação sobre si. Ele não veio aqui em busca de uma reputação. Ele veio aqui na terra para salvar a mim e a ti. E isso ele fez. E ele fez da melhor forma que ele podia fazer. Ele próprio se entregou por mim. Então nós vemos, mas tornou-se um lavador de pés. E ele foi até a cidade mais baixa do mundo, Jericó. E era tão baixo que até o menor homem da cidade teve que subir em uma árvore para olhar para ele. Então nós vemos o que ele se tornou por causa de mim e por causa de você. Então São João 13, verso 3 seguindo, você vai encontrar que ele fez isso, lavou os nossos pés, em símbolo ali. Quando você está lavando o pé do seu irmão, você está representando a Cristo. E ele diz que nem o Senhor é maior do que o servo, e nem o servo maior do que o seu Senhor. E ele disse: bem-aventurados sois se as fizerdes. Então este é um mandamento do Senhor, e nós o fazemos grato, porque Ele abriu os nossos olhos para esta Escritura. Ele abriu os nossos olhos para ver e compreender que Ele está no nosso meio, e Ele está trabalhando hoje de uma maneira sobrenatural, porque onde eu for, Ele está comigo. Ele é o meu Deus e o meu Senhor, e Ele não tem me desamparado. Ele está comigo, por isso eu não temerei o mal. Eu acredito em Sua palavra e creio que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, irmã, se você está angustiado hoje, nesta noite, entrega a sua angústia, entrega a sua vida na mão do Senhor, entrega os teus caminhos na mão do Senhor, deixa que Ele conduz, deixa que Ele refrigera a tua alma, deixa que Ele te dá alegria, te dá gozo, porque Ele veio para nos trazer esse gozo, e o nosso gozo não vem da terra, o nosso gozo vem do céu. Então por isso que nós nos alegramos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã não pertence a mim, mas Ele vive e eu creio no amanhã. E o que será o amanhã? Eu creio que o amanhã eu estarei com Ele. Se o Senhor tem o seu propósito ao meu respeito, com certeza eu estarei com Ele o amanhã, e nada me separará do amor dEle. Então por isso creio que eu creio, e por isso que eu amo, e por isso que eu sirvo. Amém? Então nós vemos o parágrafo 17. E Deus o exaltou, e o colocou tão alto sobre todos os céus, de tal modo que ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Isso é o que Deus fez por ele. Portanto, se você quer ser exaltado, humilha-se. Humilha-se. Abre os vossos olhos hoje, nesta noite. Abre. Então nós vemos que os olhos desses dois discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús foram abertos. Eu peço que você abra os seus olhos hoje e você possa ver que você não está sozinho. Você pode sentir a presença dEle. Ele está aí bem pertinho de você, tão palpável, que você possa sentir com o seu sexto sentido. Oh, meu irmão, abre o olho hoje, nesta noite. Vê que você não está só. Você está aí com Ele ao seu lado para te ajudar. Então seja humilde, humilha-se. E se você se exaltar, você será derrubado. Não faça como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava se exaltando ao ponto que Deus teve que derrubar ele do cavalo. Ele caiu por terra. Então nós vemos que o Senhor o levou à rua chamada direita, e ele ali disse para falar com o servo Ananias, um profeta qual estava aguardando. E depois você vê mais tarde esse mesmo Ananias dizendo para Saulo: o que te detém? Levanta-te.
batiza-te, invoca o nome do Senhor em teu batismo. Então nós dizemos hoje, nesta noite, que é Ananias. O profeta de Deus sempre tem uma visão a respeito do que a ele vai. Então nós vemos que Saulo foi derrubado do Calvário. Então ele se tornou humilde depois que ele foi derrubado do cavalo. Então não queira você ser derrubado ao chão, ser pisoteado para você ver que Deus te ama, que Deus luta por ti, que Deus guerreia por ti. Irmão, até mesmo pelo gadareno, o nosso profeta diz que o gadareno tinha uma legião de demônio, qual é 2.000 demônios. De vez em quando a mente dele caía em si, ali, ele abria ali os olhos e ele clamava de dia e de noite. Ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus foi a ele. Deus foi a ele e expulsou aqueles espíritos malignos. E ele teve a sua vida de volta, a sua família de volta. Ele diz: Senhor, eu vou seguir-te. Então é isso que nós pedimos hoje, nesta noite, que o Senhor abra os seus olhos. Ama o Senhor de todo o coração e alma. Abra a sua alma para o Senhor e diz: Senhor, venha habitar em mim, porque eu quero dizer obrigado, Senhor, por tudo. Eu penso que quando ele ressuscitou dos mortos naquela manhã, que ele tinha então seu próprio sangue como um sumo sacerdote. E nós sabemos que a palavra diz que por uma só oblação ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você é santificado, Jesus te ama. Jesus Cristo é a força da nossa vida, o Senhor é a força da nossa vida. E nós estamos descansados nessa força, não força do homem, mas a força do Senhor. Mesmo Pedro dizendo naquela noite, quando ele viu o Senhor com os braços abertos naquela cruz, ele ficou ali com a sua cabeça baixa, e vendo-o no sepulcro, ele olhando ali no sepulcro, ele ficou tão triste que ele abaixou a sua cabeça. E o nosso profeta diz nessa mensagem que ele pegou uma latinha com minhocas, pegou uma linha e uma vara e diz: eu vou pescar. E muitos dos discípulos dizem: eu também vou contigo. E os 2 discípulos que estavam ali, que iam para Emaús, dizem: nós vamos voltar para a nossa aldeia. E ali com sua cabeça baixa, sussurrando: oh, o que será de nós? O que será agora de nós? Nós críamos que era Ele, que era o Messias, esse Jesus que viria nos libertar. Ele ia reger nós com a vara de ferro, que Ele iria na frente do exército e ia nos libertar dos romanos. E agora estamos aqui, Ele morto naquela sepultura, e nós voltamos para a nossa aldeia. O que foi tudo aquilo? Mas, irmão, o Senhor disse que aquilo tinha que acontecer. Ele diz que derruba esse templo e em 3 dias ele estará de novo de pé. Então nós cremos que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E é por isso que nós dizemos: Ele vive e está no nosso meio hoje, nesta noite. Ele está aqui bem presente, Ele está aqui ao meu lado. Por isso que eu estou dizendo: obrigado, meu Senhor, por tudo. Obrigado. Então ele estava ali com a sua cabeça baixa, porque ele tinha de ir àquela cruz, tinha que ir à sepultura. Ele diz que o salmista disse, não viria a corrupção. Então ele tinha que descer àquela sepultura. Ele tinha que descer e ali libertar os santos que estavam presos. Os nossos patriarcas do passado, Abraão, Isaac, Jacó, foi a primícia ali, ao qual ressuscitou depois do nosso mestre. Eles ressuscitaram e Abraão e Sara deu uma volta ali na cidade. Oh, irmão, eles já gritaram para os portais eternos se abrirem. E mais uma vez,
ele vai se abrir quando essa noiva subir. O nosso profeta diz que aqueles portais vai ter que se abrir de novo, quando nós subir com o nosso Senhor, e nós gritaremos: ó, abrir, ó, portais eternos, porque o Rei da Glória está voltando, e os seus santos com ele, a sua noiva predestinada. E nós estamos hoje sendo moldados, nós somos aqui a noiva do Senhor, subindo a estatura de um varão perfeito hoje, nesta noite, subindo os degraus. Oh meu Senhor, ajuda nós hoje nesta noite a ter essa convicção de salvação, mesmo que todo demônio do inferno assole essa terra, mesmo que cada casa, cada lar, cada árvore pega fogo, isso não vai nos apartar do amor do nosso Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. Nós somos um povo salvo. O sangue foi derramado por mim e por ti, e esse sangue está como um sumo sacerdote. Então nós vemos que ele ultrapassou os véus. Ele derrubou, ele rasgou os véus. Olha, irmão, o próprio sangue ultrapassou os véus por todas as esferas. Satanás, nos tempos passados, havia bloqueado o céu para o homem. Ele não conseguia entrar em contato com o céu, mas o homem não podia entrar em contato com o céu. Mas o sumo sacerdote, o nosso Senhor, ele veio e derramou seu sangue, e esse sangue rasgou o véu de cima a baixo. Então a morte foi conquistada, o inferno foi conquistado, o medo foi conquistado, a sepultura foi conquistada, a enfermidade foi conquistada, o problema foi conquistado, tudo está conquistado, irmão. Tudo está conquistado, irmã. Que você possa crer hoje, nesta noite, como nós devemos crer, como o hino oficial da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Então havia bloqueado o céu para o homem, e ele não conseguia entrar em contato com o céu. Mas quando Jesus tomou seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi o véu da morte, o véu da sepultura, o véu do templo, e depois o véu da enfermidade. Então, irmão, irmã, tem essa leitura no seu coração, se afirma nisso, irmão, minha irmã. Hebreus 10, versículo 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que o Senhor está dizendo? Quando aquela lança romana furou o seu lado, os pregos rasgou a sua pele nas suas mãos e pés, ali tudo foi conquistado para nós, meu irmão. Ali foi a nossa vitória. Nós podemos dar graças a Deus por isso, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Ele tem nos dado a vitória não somente ontem, não somente hoje, mas ele tem nos dado a vitória eternamente. A palavra do Senhor diz que é até a consumação do século, que isso não parou de derramar, isso não cessou. O sangue do Senhor Jesus Cristo ainda nos purifica e nos lava de todo pecado. Então nós vemos que o véu do medo foi rasgado, o véu da enfermidade foi rasgado, e cada véu que havia se desvelou. Deus para o homem, oh glória a Deus, cada véu, o qual bloqueava os nossos olhos, foram abertos para ver todas essas coisas. Os nossos olhos foram abertos. Então Satanás hoje não pode ofuscar os nossos olhos mais,
com a mentira desfarrapada, dizendo que o Senhor Jesus Cristo não nos ama, que o Senhor Jesus Cristo ainda já tirou o sangue do propiciatório. Não, ele não pode fazer, ele conquistou a morte, ele conquistou a sepultura. Por isso que o nosso patriarca apóstolo Paulo diz: morte, aonde está o teu aguilhão? Sepultura, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Então nós damos graças a Deus. Vitória do Senhor Jesus Cristo, a minha vitória. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu posso agradecer ao meu Senhor todo momento, dizendo: obrigado, meu Senhor, pela minha vitória. Então Deus desvelou para o homem, entrou no céu dos céus e se assentou à direita de Deus e se estabeleceu com uma obra consumada. Oh, meu Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por consumar esta obra. O caminho que nós estamos trilhando não é um caminho de mentira, é um caminho de verdade, porque o meu Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito nesta verdade a ponto que quando as coisas apertarem, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos dizer como Gideão: espada de Deus e de Gideão, aqui eu ficarei e aqui eu creio que o meu Senhor morreu por mim e Ele ressuscitou e está no nosso meio hoje, nos dando a vitória em cada batalha. E mais essa batalha travada, nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então os véus foi conquistado, foi desvelado, foi aberto para nós. Então a enfermidade, a sepultura, a morte, o medo, tudo se acabou diante de nós. Nós não somos covardes, nós somos um povo que crê. Nós somos um pequeno Davi hoje, nesta noite, com uma pequena funda na mão. Aqui está a funda, o qual nós estamos lutando com esse Golias. E aqui está a pedrinha que mata esse gigante do inferno, que vem nos assolar. Então nós podemos hoje, nesta noite, decretar a nossa vitória. Eu peço a você, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, que você ponha a mão no seu coração agora, neste momento. Nós vamos fazer a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo, o doente conquistará o medo, conquistará toda a enfermidade. Eu peço que você agora, neste momento, inclina sua cabeça enquanto nós fazemos esta oração. Deus poderoso, Pai bondoso, o sangue derramado no Calvário tem me dado a vitória, e todo o meu medo foi conquistado, toda a enfermidade foi conquistada, a morte foi conquistada, a sepultura foi conquistada. Então, neste momento de oração, com minha mão em meu peito, eu decreto a minha vitória, seja em todas essas circunstâncias. Eu levanto minha mão ao céu e decreto: Satanás, eu não estou derrotado, eu venci. O Senhor consumou a obra no Calvário, e em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu me coloco de pé neste momento e eu decreto a minha vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, o qual está conectado. Nosso irmão de Aparecido, Rio Doce, Três Lagoas, Santa Fé do Sul, aí nesse mundo o qual tem nos ouvido, parado para nos ouvir, que Deus o recompense no nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, no nome do Senhor.